para partilhar com todos. Ela está marcada, como sabem, para ter duração de 1 hora, admitindo naturalmente alguma flexibilidade, e eu por mim ficava aqui o dia todo, mas como temos também agora a abraçar esta retoma, não é possível naturalmente, e todos têm os seus afazeres, mas podemos ter alguma flexibilidade, podendo ir até a 1 hora e 1/4, queiram e possam todos aqueles que nos estão a atender agora. Pelas minhas contas, falta aqui um minuto, e se concordarem, se calhar agradecer e renovar aqui os meus votos a todos os que nos estão a assistir, e vamos dar então início aqui à sessão. Bom dia a todos, o meu nome é João Nóbrega, sou sócio da RSA. Queria desde logo dar nota que a RSA tem estado muito atenta e participativa em tudo o que são aquilo e todo o tipo de eventos e esclarecimentos que esta nova realidade que todos vivemos, que o Covid-19 veio provocar. Portanto, queria só dar este enquadramento que esta sessão está, digamos, no âmbito daquilo que temos vindo a fazer, não só naquilo que achamos que é o papel que o advogado deve ter, quer junto dos seus clientes, quer junto do mercado em geral, não só na prestação de esclarecimentos, de dúvidas, mas também dar um contributo positivo, e hoje esse é ligeiramente diferente. Portanto, o propósito desta sessão nós chamamos Virtual Roundtable, precisamente porque o que se pretende aqui, e convidei 4 amigos, 4 pessoas que vou passar a apresentar, embora dispensem as apresentações e são conhecidas bem do nosso público, mas hoje a RSA decidiu, sem ser numa lógica de web seminar, de uma sessão de esclarecimentos ou em formato de conferência, decidimos ouvir o mercado. E convidámos então, como estava a dizer, 4 amigos que também são parceiros, são clientes, são já companheiros de longas batalhas, e que muito me agrada terem aceito prontamente aqui o convite que os interessamos. Passo então naturalmente uma palavra de agradecimento a todos aqueles que se juntaram. Obrigado. O nosso contributo é de uma forma prática e também informal discutir alguns temas que nos preocupam, sobretudo agora muito focados naquilo que é o mercado imobiliário. Como estava a dizer, nós convidamos 4 pessoas que representam de uma forma muito significativa o que é este setor, e começava pelo João Sacadura. O João Sacadura trabalha na área de Capital Markets da JLL, uma das principais consultoras e indicadores imobiliárias, internacional, mas também com forte representação no nosso país, e que tem feito um trabalho extraordinário e que realmente nos últimos anos tem tido e tem contribuído em muito para aquilo que também foi a prosperidade do nosso mercado imobiliário. Depois temos também o nosso conhecido José Almeida Guerra, da Rock Building, gestor de projeto, provavelmente uma das pessoas mais icónicas do nosso mercado imobiliário, com uma forte experiência, e o qual estamos todos com muita expectativa também de ouvir os teus sábios conselhos e fazendo jus um bocadinho ao teu apelido. Já passaste por muitas guerras, tens essa noção, e acho que é muito importante também partilhares com todos aquilo que é realmente a tua visão do mercado e expectativas para o futuro. Passo depois a apresentar o Eurico Almeida. O Eurico Almeida, que está hoje aqui a representar a hotelaria, uma vez que também, para além de ser promotor imobiliário, do grupo Stake Corp, que tem neste momento assume realmente uma importância enorme e de representatividade ao nível da hotelaria, seja em segmentos dos hotéis de 3 estrelas, de uma cadeia conhecida, seja de hotéis também o segmento superior de 4 e 5 estrelas. Acabo com o João Lindo Castro, o presidente de uma sociedade gestora, da Lynx Asset Managers, que naturalmente também vê e analisa e está a viver neste momento, para além de outros fundos que gera, que não propriamente imobiliários, mas nesta fase estará a representar também muitos promotores e, sobretudo, também aqueles que são investidores e também a gestão de ativos, que é muito importante, e vou-te pedir também, João, depois para falares um bocadinho isso. Portanto, obrigado a todos. O nosso propósito realmente hoje é debater em formato mais livre, chamamos Virtual Roundtable, mas podia ser à conversa com
com 4 amigos, mas que de um assunto bastante importante e que realmente nos preocupa e que queremos fazer algumas chamadas de atenção. Sendo assim, vou começar pelo João Sacadura, por uma questão de enquadramento também de mercado, pelo aquilo que tem acesso e no desempenho da sua atividade enquanto também consultor na JLL, e começava então por ti, João, dando nota a tua primeira visão relativamente aqui ao impacto aqui desta nova crise e do Covid naquilo que é o mercado imobiliário e como é que vocês na JLL têm visto, digamos, este panorama. Muito bem, João, antes de mais, muito obrigado pelo convite para fazer parte desta sessão e também ao ilustre painel que convidaste e a toda a equipa da RSA. Esta crise, sem dúvida alguma, está a ter um impacto nas nossas vidas e a imobiliária não é isso, obviamente, são tempos desafiantes para todos nós. O que nós estamos a observar é que o Covid-19 está a ser um acelerador de tendências em alguns dos segmentos do mercado imobiliário, nomeadamente a obrigatoriedade com que nós todos nos separamos e passar a trabalhar a partir de casa, o teletrabalho. Todos nós passamos a ter que consumir determinados bens através do online e não no físico. Todas essas tendências que o Covid nos obrigou está, no fundo, a transformar alguns dos nossos hábitos e com repercussões no imobiliário. Mas eu gostaria só de dar aqui 3 notas relativamente aqui a um enquadramento sobre esta nossa indústria e, nomeadamente, no que respeita ao investimento no mercado imobiliário. Desde a crise do subprime, desde 2008, que o imobiliário tem sido a classe de ativos que mais beneficiou em termos de alocação de capitais, em detrimento de outras como ações e obrigações, que pela sua volatilidade fizeram com que investidores acabassem por se refugiar em classes de ativos que sejam mais resilientes, uma espécie de safe haven. E o imobiliário acabou por ser uma dessas classes de ativos que mais beneficiou e inclusivamente aquela que mais cresceu. Isso tem sido verificado também nesta atual crise Covid, em que nos vários contactos que a JLL tem tido, não só com investidores portugueses, mas internacionais, existe uma expectativa de que o imobiliário continuará a ser uma classe de ativos preferencial e até é expectável que hajam fluxos de capital a serem injetados especificamente nesta indústria pela sua capacidade de resiliência e pelas suas características intrínsecas, que faz com que investidores acabem por alocar mais capital para imobiliário do que para outras classes de ativos, como por exemplo ações, em que vimos, por exemplo, já os mercados a reagirem em alguns dos mercados principais índices bolsistas a terem decréscimos de 20% a 30% de quedas absolutamente históricas e, portanto, isto beneficia, obviamente, a nossa indústria e, portanto, haverá liquidez durante e após Covid. Deixa-me só pegar nesse ponto, João, que acho que é muito importante e vai servir também, certamente, rampa para aqui uma discussão que vamos ter. Confrontados com aquilo que foi a crise de 2008, a crise que referiste bem do subprime, nós de facto temos um pressuposto e uma premissa que, quanto a mim, é completamente diferente, que é há liquidez no mercado, essa liquidez não desapareceu. Estamos, de facto, a viver um período em que há realmente algum compasso e certamente vocês já conseguiram medir esse pulso aos investidores, sejam os nacionais ou os internacionais, mas, de facto, essa liquidez existe e compete-nos um pouco criar, digo eu, as condições e passava também agora para o Almeida Guerra, o que é que ele entende relativamente, portanto, havendo esta liquidez, o que é que nós temos que fazer e todos nós temos que fazer para que esta classe de ativos, o imobiliário, possa realmente ser um porto de abrigo, um refúgio e, digamos, uma pedra basilar, aquilo que se espera depois na retoma. Bom dia a todos. João, respondendo à tua pergunta, mas respondo com um preâmbulo. E esse preâmbulo é dizer, nós vamos ganhar esta luta, mas vamos ter que a ganhar de 2 formas. Uma forma que eu diria um pouco mais do âmbito psicológico, e remonto, como há bocado antes de abrir a sessão, estávamos aqui a conversar, às nossas histórias dos anos 2010, 2011, em que tivemos que unir bem o setor imobiliário para sabermos os problemas que tínhamos pela frente e criar medidas para os superar. Também hoje nós sabemos que estamos mergulhados num problema.
mas também temos que ter a consciência forte, todos juntos, de que vamos ter que suplantar esta crise e até com um certo positivismo em frente dela. É que quando sairmos da crise ficamos mais fortes, porque já temos uma vacina, provavelmente não só a vacina para a saúde, mas também mais uma vacina para a nossa gestão do imobiliário. Portanto, é importante que estejamos unidos e que façamos mais encontros deste género para que estejamos todos juntos e para que transmitamos para todos um sentimento de não desistir. Ninguém desiste, é o lema que a gente tem que ter. Esse é o mote de facto que nós temos e vamos divulgar e abraçar. E voltava a ti, João. O que é que a JLL sente neste momento relativamente ao mercado nacional e, sobretudo, uma coisa que vamos falar também durante a sessão, aquilo que era uma componente essencial para a nossa economia, que era do investimento estrangeiro? Olha, João, neste momento eu posso dizer que, do ponto de vista do investimento, todos os investidores com quem eu falei e os meus colegas falaram, todos eles reiteraram os seus planos de investimento para 2020. É óbvio que nós neste momento estamos num momento de alguma incerteza, ninguém sabe bem, as coisas têm evoluído de uma forma tão rápida, ninguém sabe bem como é que o mercado estará daqui a 2, 3 dias ou daqui a uma semana. E, portanto, há aqui um compasso de espera que os investidores estão a tomar para se consciencializarem e perceberem a repercussão que as medidas de lockdown terão na economia, terão no emprego, terão nas empresas, mas todos eles reiteram a motivação de continuar a investir. Aquilo que nós sentimos, obviamente, é que há setores que se estão a comportar de uma forma mais positiva do que outros, porque as medidas de lockdown têm impacto imediato em alguns dos segmentos do imobiliário, nomeadamente no retalho e nos shoppings, nos centros comerciais, onde o facto de se terem obrigado a fechar os shoppings significa que os lojistas não podem vender e isso obviamente tem impactos muito significativos na performance dos lojistas. Também o setor da hotelaria, que o Eurico saberá muito melhor do que eu saber transmitir o sentimento do segmento da hotelaria. Também pelo facto dos hotéis terem que estar fechados, isso tem um impacto muito significativo nas operações dos hotéis e, portanto, o Covid está a ter, de facto, um impacto, mas noutras indústrias ou noutros segmentos não é tanto assim como, por exemplo, na logística, onde se tem vindo a verificar na Europa e também em Portugal um maior dinamismo por parte de operadores logísticos em encontrar mais espaço para fazer face aos volumes crescentes de negócio que têm tido, fruto também do e-commerce. Essa ideia é uma ideia interessante que eu ia lançar um pouco mais à frente, mas no fundo é tentar, e agora ponho também agora à discussão, o que é que nós podemos, para além daquilo que é, o que é que nós podemos retirar, digamos, dos efeitos da crise que vivemos, que realmente é ímpar, e uma vez que tem a sua base numa crise sanitária que nós não a conhecíamos nas proporções e sobretudo neste efeito global, mas, e também pegando um bocadinho há pouco nas palavras do Almeida Guerra, como é que nós saímos mais fortes e o que é que nós podemos aprender, sendo certo que a tecnologia é de facto, e esta antecipação que nós tivemos da era digital e da adaptação de cada uma dos setores de atividade que temos, da economia, mas agora em particular do real estate, onde nós também atuamos, no fundo é novas oportunidades. E que é, como é que vês novas oportunidades? Falaste agora aí de um setor que geralmente também é muito procurado pelos institucionais, mas de facto aquilo que é um constrangimento, por exemplo, ao nível daquilo que é o segmento do retalho e shopping centers, veio dar agora nova abertura, por exemplo, ao e-commerce, de uma forma que, e dos números que tive a ver, triplicaram aquilo que é a utilização, digamos, daquilo que é o e-commerce, e que vai ter necessariamente um efeito direto naquilo que são, digamos, as necessidades de logística, sendo este um sector que julgo que as consultoras apontam como também a explorar. Sem dúvida. João, olha, o Covid tem sido um acelerador de tendências, sem dúvida alguma. Eu já referi aqui e volto a referir o exemplo do teletrabalho e posso até citar um exemplo, uma grande empresa portuguesa que tinha um plano de adoção de teletrabalho de parte dos seus colaboradores, que era um plano de 2 a 3 anos, acabou por concretizar num espaço de uma semana. E, portanto, isto é significativo da forma como o Covid está a impactar a vida das empresas e a forma como as empresas vão ter que adaptar a uma nova realidade, constatando que
que o teletrabalho pode ser uma solução. O teletrabalho não significa que as empresas no futuro vão precisar de menos espaço, e nós, na JLL, temos estudado muito o assunto e somos da opinião que o teletrabalho irá transformar a forma como as empresas olham para o seu espaço, não como uma perspectiva de densificação, como foi até agora um bocadinho a lógica, mas mais na procura de espaços que fomentem o bem-estar, a produtividade e a eficiência, locais onde as pessoas se encontram para ter os seus locais de partilha, etc. E vão continuar a ser espaços fundamentais. Mas então, sem dúvida que tem que haver uma adaptação do espaço a esta nova tendência que acelerou com o Covid. Nós também falávamos já noutras conversas que o segmento de escritórios, que era um segmento a par do residencial, que ainda havia muita procura. Achas que vai haver ou que isto pode impactar estas novas, ou a descoberta desta nova realidade e desta antecipação um pouquinho mais desta era digital, na forma como os escritórios terão que ser reorganizados ou reestruturados? Ou seja, há aqui um movimento em termos de reinventar um bocadinho aquilo que também são os ativos mais clássicos, nomeadamente do segmento de escritórios? Olha, sem dúvida alguma, se te recordar, João, nos anos 90, a lógica de funcionamento dos escritórios era por gabinetes e as pessoas todas andavam enfiadas em gabinetes. Depois começou a haver uma tendência para procura de espaços mais amplos, open space, porque isso trazia mais eficiência do ponto de vista da ocupação e, portanto, uma redução de custos. Nós já começávamos a sentir muito uma nova tendência para a procura de espaços mais direcionados para o colaborador, para o bem-estar e para a produtividade, em detrimento da densificação. Grandes empresas já o estavam a fazer, mas sem dúvida alguma que o Covid vem acelerar essa forma como as empresas vão passar a olhar para o trabalho e conseguir conjugar o teletrabalho com a componente de tecnologia e de produtividade que os novos espaços de escritórios passarão a ter no futuro. Muito bem. Vou passar a bola e pegando um bocadinho agora nas palavras e, digamos, nestas tendências e da importância da tecnologia no sentido de podermos agarrar este futuro próximo ou ter ferramentas que possam contornar um bocadinho este tipo de, portanto, as vicissitudes que agora vivemos e os constrangimentos, sobretudo deste isolamento e confinamento, e passava a palavra agora para o Eurico, porque repara, Eurico, teletrabalho, sim senhor, tudo muito bonito, as empresas a funcionar, mas na tua área não consegues fazer teleturismo, certo? O que é que nos tens a dar primeiro a tua visão deste setor, que de facto foi os primeiros a sentir, a par do retalho, o impacto realmente dramático pela falta de fluxos, digamos, da livre circulação das pessoas? João, antes de mais, obrigado pelo convite e boa tarde a todos que nos estão a assistir. Sim, o turismo teve um impacto extraordinário. Em Portugal, o turismo, 80% dos hotéis estão fechados, 90% aqueles que estão abertos é para dar apoio às comunidades hospitalares e ao pessoal profissional de saúde. Estamos a falar numa quebra estimada de até julho de 13 milhões de dormidas e, portanto, isto não pode ser um cenário mais caótico nunca visto antes. Para terem uma ideia, em 2009, quando houve a crise económica e financeira, o turismo representava mundialmente 900 milhões de chegadas e hoje em dia estávamos com perto de 1,5 milhão, 1,6 milhão chegadas, digamos, no turismo internacional e global. Bom, uma quebra de 20% a 30% vai-nos levar exatamente ao número de turistas que tínhamos em 2009, portanto, comparativamente cresceu bastante, mas agora vamos ter um impacto e agora vamos ver a curva, como é que vai crescer, se vai crescer num L invertido. Mas concordas que estamos mais preparados, digamos, do que estávamos no passado e aquilo que de bom foi feito e sobretudo para um setor que foi fundamental e para a participação que tem no PIB, achas que havendo, digamos, vamos ter que reinventar um bocadinho a oferta e achas que quais são as adaptações que antevês, nomeadamente assim que for permitido um maior fluxo e agora a normalização desta situação, o que é que achas que a hotelaria vai ter que mudar? João, eu dividindo em 3 pontos. A hotelaria nos últimos 10 anos, podemos olhar, passou 5 anos muito maus, depois passou 5 anos muito bons, que foram os últimos 5, em que foram anos de recuperação dos 5 que foram maus,
mas anos também de muito investimento e, portanto, permite que as empresas hoje em dia tivessem mais preparadas, o turismo tivesse mais preparado para ter uma oferta mais qualificada, poder responder muito mais de uma forma mais adequada aos mercados emissores e, portanto, digamos que é pena isto ter acontecido porque foi um esforço muito grande de recuperação, foram uns anos dourados, mas foram anos dourados precedidos de anos muito pouco dourados e com muito pouco investimento. Portanto, a primeira nota digamos, estávamos à porta da recuperação e vamos continuar com a recuperação, mas vai ser mais lenta. Bom, o que é que acontece? Há aqui uma questão muito importante, 70% das receitas do turismo nacional vem da divisa, vem de cliente estrangeiro e, portanto, esse cliente para vir para Portugal tem que chegar e para chegar é preciso que as companhias aéreas recuperem. Está previsto que haja uma perda homóloga a 2019 de 300 bilhões de dólares, é muito dinheiro, e só na Europa representa são 55%, é 100 bilhões, ou seja, nós de repente extinguiu-se, se nós olharmos para os mapas que toda a gente agora mostra do Fly Radar, nós conseguimos perceber o impacto que isso tem no turismo, principalmente europeu. E depois temos a segunda vertente, que em Portugal é a TAP. A TAP, a decisão da nacionalização da TAP e das linhas que a TAP abriu até muito recentemente com os Estados Unidos, que eram linhas bastante importantes, e com os mercados tradicionais portugueses que estavam-se a aumentar e intensificar, é completamente estratégico para o país e para o turismo que a TAP consiga manter, digamos, o seu ritmo de crescimento que estava a ter galopante, que as infraestruturas dos aeroportos portugueses que existe e que continua, principalmente que se inicie definitivamente agora com esta crise, e mais importante do que nunca, digamos, a construção do aeroporto de Lisboa, porque isso é fundamental para que nós possamos recuperar o turismo e que demos imagens lá para fora, consigamos transmitir uma mensagem positiva para o futuro. Muito bem. Eu vou voltar depois a solicitar a tua intervenção, no sentido de facto, e fazendo aqui um paralelismo para o nosso setor imobiliário, nesta fase, ou pelo menos a curto prazo, vocês entendem que o mercado nacional é de facto um mercado que tem que ser explorado, não só a nível, por exemplo, do mercado residencial, uma vez que é objetivo que ainda não temos estoque e que ainda há muita procura, e aquilo que há pouco o João também falava, as pessoas vão continuar a precisar de casas. Em janeiro tivemos 1.000 milhões de financiamentos, crédito portanto, imobiliário para a primeira habitação, e agora passava a palavra a ti, João. Como é que tu vês este panorama, e uma vez que também tens vários fundos que estão com projetos residenciais, por um lado, fazer-te desde logo colocar duas perguntas. Uma primeira, se os negócios, como é que tu os vês, se continuam, da vossa experiência, se continuam a ser feitos e de forma, e por outra, como é que tu antevês para aqui para o mercado residencial e que níveis de respostas é que os promotores e os gestores podem dar? Obrigado, João, obrigado pelo desafio que nos fizeste, bom dia a todos. Talvez dar uma partilha o mais recente possível, porque é isso que interessa, do que é que tem acontecido em alguns projetos que temos em desenvolvimento, em que estávamos em plena comercialização, não estávamos mesmo no início da comercialização. A comercialização começou no dia 24, 25 de março. Portanto, eu diria que tínhamos uma série de reservas, cerca de 30 nesse projeto, e já conseguimos fechar com estas dificuldades todas 15 projetos. É um projeto muito bom, de grande qualidade, de grandes preços. Já houve 1 ou 2 investidores que decidiram sair, foram substituídos por outros. Portanto, isto tem acontecido. Tem acontecido reforços de valores em outros projetos que temos, em que para acesso ao Golden Visa houve reforços sinais para atingir os 500 mil euros. Portanto, sinais claros dessa vontade. Temos também alguns fundos ligados ao Golden Visa, embora fundos de capital de risco, mas em que o investimento é essencialmente imobiliário, investidores a dizer que querem investir, não ter receio de Portugal. Obviamente o valor não é muito significativo, são 350 mil euros, mas para algumas destas posses também é dinheiro. Portanto, a noção clara de que, e isto só se prende com uma razão, ou seja, os fundamentais, as razões para investir em Portugal continuam a fazer sentido, porque Portugal é atrativo, tem estas vantagens todas que nós conhecemos e que temos exploradas. É importante que não se percam. Por outro lado, os nossos preços também são competitivos e, portanto, obviamente que em Portugal temos mais capacidade de resistir
digamos, a um abaixamento de preços, porque os nossos preços, comparativamente com os outros países, quer na habitação, quer nos escritórios, quer em todas as áreas de negócio, não há dúvida nenhuma que os nossos preços são competitivos. Portanto, sem alarmismos e com algum otimismo, acho que a reação é um bocadinho epidérmica. Nesta fase o mercado está um bocadinho parado e hesitante, acredito que sim, mas rapidamente vai perceber que não há razão nenhuma para hesitar, particularmente nestes projetos, que eu diria, o habitacional é muito mais claro neste momento de investir, e particularmente eu acho que nos negócios e habitacionais de luxo. No passado também vimos que projetos lançados em plena crise, que se tiveram alguma qualidade, tiveram sucesso. O Estirosol foi um projeto de sucesso, apesar de ter lançado praticamente na crise. O Atlântico, ou seja, há um conjunto de projetos com alguma qualidade. A qualidade é a melhor forma de combater, digamos, estas dificuldades. Deixa-me pegar nessa ideia e voltar aqui ao Almeida Guerra. Almeida Guerra, achas que de facto aquilo que tipicamente se verifica nas crises, o tal separar do trigo e do joio, vai ser uma evidência? Ou seja, os projetos que estavam a ser com maior sustentabilidade, mais eco-friendly, digamos, com mesmo o Project Finance mais robusto, são esses que se vão aguentar? Que segmentos é que tu vês, de acordo com a tua experiência e com os teus clientes, agora para lidar com a crise e, digamos, e com a própria retoma? Eu agarro-me bem também às palavras que o João Castro disse e digo que suplantar uma crise faz-se subindo, não é descendo. E, portanto, subir é agarrar-nos aos produtos com qualidade. Não devemos baixar para os produtos sem qualidade. Mas qualidade não significa luxo. E eu recordo que não é por esta crise existir que nós deixamos de ter, nós mantemos uma procura forte em escritórios. Mantemos uma procura forte em habitação para a classe média. Temos uma vantagem é que a banca está muito melhor do que estava na crise anterior e, portanto, pode financiar muito a habitação. E para mim, temos outra vantagem, e esse sinal está a ser dado politicamente, temos uma vantagem que dá-me a ideia que os nossos políticos, e aqui, de certa maneira, aquilo que se chama o Bloco Central, concretamente o Rui Rio e o António Costa, perceberam que é pela economia que a crise tem que suplantar. Portanto, é evidente que temos um problema de saúde para resolver, esse temos que resolver, mas é pela via económica. E aqui há duas coisas que a gente tem que saber. Nós saímos da Segunda Guerra Mundial com um plano Marshall. Agora temos que ter um planeamento económico que não deixe estragar dinheiro em investimentos que não contribuam para a melhoria da economia. E a economia, como vocês sabem, começa pela sociologia, portanto, é satisfazer as pessoas. E se fazendo isso, nós sairemos vencedores desta crise e teremos, quanto a mim, mais duas regras importantes para isto. É não cometer erros graves dos quais nos venhamos a arrepender. É não colocar dinheiro em coisas que não tenham interesse. Ainda ontem aqui, enfim, falávamos de porque é que projetos de turismo de luxo vão ou não continuar. Na minha hipótese, irão continuar. E há procura para isso, como há procura para escritórios. Eu dou-vos dois exemplos. Já durante esta crise, foi adjudicada à Rock Building gestão de 2 grandes projetos de escritórios em Lisboa, já durante a crise. Portanto, quer dizer que os investidores estão completamente fixados em que para suplantar a crise é preciso continuar a trabalhar e continuar a investir e continuar a fazer as coisas no sentido certo. Deixa-me pegar um bocadinho nessa tua palavra e também partilhar com a audiência e naturalmente convosco, que realmente temos muitos clientes na promoção imobiliária que de facto não suspenderam os projetos, mantêm, porque já estavam também com essa solidez que souberam acautelar nos tempos mais áureos que nós vivemos digamos, neste passado recente,
mas naturalmente com uma expectativa de, em alguns casos, ter que fazer algumas readaptações, mas com foco já, digamos, a olhar muito para aquilo que também é o mercado interno, nomeadamente também o mercado residencial, para a nossa classe média. Havia uma pressão realmente grande também já nos grandes centros urbanos e alguma dispersão. A pouco e pouco começaram a olhar também para outras digamos, outro tipo de natureza de investimentos, e voltava a ti, João, a saber, numa lógica de consultor, como é que tu adivinhas um bocadinho esta readaptação e dos segmentos que tipicamente foram os mais resilientes, e também lançava agora uma questão a todos, que era uma primeira abordagem àquilo que era a expectativa, como é que o mercado se comporta, ou seja, alguma preocupação de aquele que é investidor fazer um compasso de espera na expectativa que os preços deixam, ou seja, agora lançava aqui para cima da mesa um bocadinho aquilo que será este encontro entre a oferta e a procura. Oh, João, se permites-me, eu gostava aí de dar uma nota e também passar um pouco a minha experiência do grupo. Nós recentemente adquirimos um grupo hoteleiro em Portugal e, portanto, nada mais, tem um mês, quase 2 meses essa aquisição, e, portanto, isso claramente para dar um sinal de que para nós foi, se podemos traduzir alguma oportunidade que existiu, podemos representar uma oportunidade que existiu no Covid, tem a ver com a capacidade que este tempo também nos dá para podermos fazer mais depressa investimentos na área de tecnologias de informação, de integração, de equipas, de capacidade para podermos preparar as renovações dos hotéis, a capacidade de podermos negociar e transformar todos os canais de distribuição, alguns mais enfraquecidos, outros também com uma visão futura bastante otimista, e, portanto, para nós é agarrar, digamos, este período, que claramente é um período inesperado, para podermos, quando renascemos com uma capacidade instalada mais competitiva, mais digital, e para podermos responder àquilo que há de vir, que há de ser uma recuperação, como dizia o José Almeida Guerra, o tal plano Marshall que toda a gente fala, mas ninguém ainda sabe muito bem o que é, até porque até à data de hoje já foram investidos no mundo inteiro 300 trilhões de dólares em planos Marshall, são 8 vezes um plano Marshall, e, portanto, falta saber o que é que a Europa vai decidir relativamente a isso. Isso é a grande expectativa que todos nós estamos neste momento à espera, e todos os governos da União Europeia. E, portanto, isto para dizer que há um sinal muito positivo do nosso lado como investidores. Não só investimos recentemente, como queremos continuar a investir. Isto é um período transitório, não é um problema de liquidez, não é um problema do mercado financeiro, é um problema pandémico, enfim, que há de ser ultrapassado. E se conseguimos aproveitar este tempo para trabalharmos na retoma e estarmos preparados para ela, sairemos com certeza numa pole position que toda a gente ambiciona em todas as indústrias. Muito bem. Vocês, todos nós já ouvimos falar que, e muita gente, digamos, representante um bocadinho deste setor, que adivinha-se que esta crise seja em V, no sentido que pode ter uma queda imediata um bocadinho mais súbita, mas também que se antevê que tenha uma retoma também mais rápida, e aquela figura que as crises, os mercados descem em tempos de crise de elevador e sobem de escadas, se calhar vamos conseguir ter aqui, não sei se um elevador, mas que uma expectativa dessa mesma retoma. João, voltava então a ti, João Sacadura, para falar um bocadinho daquilo que estamos agora a analisar. Como é que tu vês, e pegando no tema que, assim como Portugal tem tido ou tem merecido aplausos na forma como geriu esta crise sanitária, e de facto havia numa primeira fase, não só aqui como no resto do mundo, de acudir àquilo que era a saúde pública e a segurança dos cidadãos, mas há uma expectativa, ou digamos, o mercado não é autossuficiente, o mercado imobiliário, e esse também é um dos propósitos desta conversa. O que é que se espera como medidas, e o que é que, digamos, o nosso governo devia olhar agora para este segmento, de maneira aquilo, como dizia o Almeida Guerra há instantes, que sejam criadas medidas mais estruturais e de apoio a um setor, e agora atrevo-me a dizer, já com a experiência também nesta área já há muitos anos, que
tipicamente nunca foi visto ou nunca foi apoiado e que, pelo contrário, tinha até alguma perseguição, mas que é de facto fundamental na nossa economia. João. Olha, João, eu, do meu ponto de vista, e porque o meu cliente, a gênese do meu cliente, os investidores são aqueles que mais procuram dominar os riscos existentes e, obviamente, que no âmbito do seu negócio há riscos que eles não conseguem controlar, mas os meus clientes tentam sempre controlar os riscos que são controláveis. E aquilo que se tem vindo a verificar no mercado nos últimos 5 anos, aproximadamente, é que houve sucessivas alterações ao enquadramento legal e fiscal que criaram um quê de incerteza e insegurança aos investidores. E isso não é, obviamente, muito positivo, porque isso assusta os investidores que têm medo, no fundo, de que as regras sejam mudadas a meio do jogo. E, portanto, a minha grande recomendação e medida é que, independentemente de quais sejam as regras do jogo do ponto de vista legal e fiscal, elas têm que ser estáveis e têm que ser duradouras para que isso não afaste o apetite dos investidores. E todos nós sabemos de algumas das mais recentes leis que tiveram um impacto muito no mercado, nomeadamente os temas relacionados com os direitos de preferência, com as constituições de PHs. Recentemente, do ponto de vista fiscal, o incremento da taxa de IMT para 7,5%. Tudo isso não é benéfico para o nosso mercado, traz que de incerteza e afasta investidores. E, portanto, no meu ponto de vista, a medida fundamental é que haja uma estabilidade no tempo no que respeita ao enquadramento legal e fiscal. Bom, se me permitem dar aqui também uma nota, de facto, e pegando naquela ideia lançada há pouco, que a crise não se ultrapassa sozinha, portanto, e as condições que dão ao setor serão fundamentais, para além daquilo que é o apoio às empresas e a todos aqueles que atuam neste mercado, não só aqueles apoios que têm sido dados os apoios para efeitos de liquidez, ajudas, fundos maneios, de facto, mas podemos constatar que não houve ainda um pacote de medidas específicos para o imobiliário. Houve algumas administrações, houve a questão dos arrendamentos e tentar criar medidas no imediato durante o estado de emergência para que se conseguissem, digamos, neutralizar um bocado estes efeitos, seja para senhorio, seja para arrendatários, mas de facto ainda, e espera-se naturalmente, e um dos objetivos também é realmente pôr isto à discussão e fazer um bocadinho, abraçar um pouco esta causa que é o imobiliário precisa de apoio e precisa de medidas urgentes, sobretudo naquilo que é a maior dificuldade, que é não conseguimos, nenhum de nós consegue prever quanto tempo é que isto vai durar. Vejo o Eurico, por exemplo, o grupo acabou de comprar uma cadeia hoteleira e, naturalmente, para além dos layoffs simplificados, dos apoios e dos programas e de linhas de apoio que se pode candidatar, há um fator que é o fator tempo, que para ele será determinante. Portanto, mas leva-me aqui a lançar agora também para cima da mesa, e agora gostava de ouvir o João Lindo Castro, um bocadinho, que é estas medidas, o que é que o imobiliário precisa, João, e nomeadamente, pegando naquilo que há pouco dizias sobre o Golden Visa e um bocadinho também na lógica de gestor de ativos, a importância que os veículos de investimento, ou digamos a competitividade dos veículos de investimento, podem ter uma palavra também a dizer sobre isto. Muito bem. Olha, o que é que me parece aí sobre o tema? Ou seja, a política é claramente não regredir naquele caminho que parecia que já existia de todas estas medidas que permitiram que foram determinantes para o crescimento do imobiliário, não se pensasse mais nelas, mas fosse em sentido oposto. Ou seja, retomá-las e em alguns dos aspectos melhorá-las. Sinto que o setor imobiliário não foi minimamente olhado pelo legislador nestas matérias, nem nas moratórias foi, portanto, estamos fora, os veículos de investimento, os OICs estão fora desse regime especial, uma taxa bonificada e com garantia do Estado, acho que é inaceitável, quando eles ainda para mais muitas vezes são as vítimas do não pagamento das rendas dos arrendatários, portanto eles é que têm que suportar, não é o inquilino que vai suportar isso, acaba por ser o arrendatário, o senhorio, e o senhorio não tem esse apoio. Acho que é uma situação que não me parece que seja correta e isso tem que ser imediatamente remediada. Portanto, acho que esses apoios têm que acontecer. Por outro lado,
Também acho que aquela ideia de que as sociedades imobiliárias são penalizadas face às outras pela sua taxação, como se vender imóveis e ganhar dinheiro com imóveis seja menos justo do que vender outra participação social completamente diferente. Sabemos que houve uma limitação de mais de 50% dos ativos imobiliários. Acho que não é aceitável neste momento em que a economia precisa disso. Portanto, por outro lado, como dizia há pouco o João, não podemos continuar a mudar as regras do jogo, quer dizer, não se pode pedir a investidores estrangeiros que têm culturas de anos e anos de manutenção de regras e estarmos permanentemente a alterar. Hoje o código diz uma coisa, amanhã diz outra, tributa-se de forma diferente, ainda há dúvidas sobre a tributação, mesmo no âmbito dos veículos de investimento, sobre se são ou não são tributados, porque as finanças entendem de uma maneira e de outra. Portanto, claramente um caminho de serenidade na legislação, planificação de tudo e voltar a introduzir estas medidas de forma a que todo o mercado sinta que vai haver estabilidade de uma vez por todas do legislador e do país em relação a estas matérias. E voltando atrás com aquelas ideias de preocupados de Lisboa e Porto não poder comprar mais imóveis, se isso nos ajuda neste momento, é inaceitável que a gente não vá nessa linha. Era isso que eu agora falava e depois gostava de ouvir também as palavras de todos e agora em particular do Almeida Guerra relativamente a isto, ou seja, o governo que parecia e realmente é pena, mas o imobiliário está sempre um bocadinho depois a par ou digamos no centro depois destas discussões mais partidárias, mas Almeida Guerra, programas que tão importantes foram como o Golden Visa, como o Residente Não Habitual e aquilo que foi o sinal que em 2019 começava a haver já um claro ataque no sentido de aquilo, quase como se fosse a imagem que, ok, Portugal beneficiou muito, mais de 4 bilhões diretos, digamos, destes programas, mas agora dá a ideia que já estávamos bem e que agora íamos olhar para o mercado nacional e, digamos, já, quase que se deu uma imagem, algum feedback para os clientes internacionais, investidores, sejam eles institucionais ou não, que já não precisaríamos ou que havia um claro travão porque estavam a ter efeitos neste momento mais nocivos do que aquilo que eram vantagens. O que é que tu achas que deve ser feito e temos ou não claramente que fazer marcha atrás e que repensar essa imagem que estava a dar, porque realmente os momentos são outros, ainda que não houvesse crise, essas medidas já foram contestadas. Como é que tu vês aqui eu sobre estas questões concordo perfeitamente com aquilo que o João disse, que é preciso que o Estado, completamente o aparelho legislativo até, não retroceda naquilo que existe e que, digamos assim, mantenha e melhore alguns desses programas. Mas sou um bocado John Kennedy. Eu acho que não podemos só pensar naquilo que o Estado pode fazer por nós. Temos que pensar também naquilo que nós podemos fazer pelo nosso país. E nesse aspecto, eu acho que a gente tem nós imobiliários temos dois fundamentos. É pressionar as entidades para que a economia recupere, para que os salários não baixem, para que as famílias tenham rendimentos, para que as empresas não quebrem. Porque no momento em que nós tivermos a economia a funcionar, nós temos gente que precisa de casas e que as compra e temos empresas que precisam de escritórios. E como dizia o Eurico, quando a TAP voar, também temos os turistas que vêm de novo para o nosso país. Portanto, nós no setor imobiliário precisamos muito de que haja economia a montante de nós. E nós somos uma parte dela. Portanto, este é um aspecto que eu digo que é muito importante. Pensemos também naquilo que a gente pode fazer. Eu acho que aquilo que nós podemos fazer muito é trabalhar bem e melhor no nosso setor e é pressionar, digamos, as entidades públicas para que mantenham o seu suporte à economia do país, quase nem tanto ao nosso setor, mas mais aos outros setores, porque se os outros setores estiverem bem, nós também estamos bem. Nós somos temos um bocado de efeito indireto. Agora, não podemos depois ser o alimentador de impostos de toda a economia. Também era aí que eu queria chegar e também, naturalmente, concordando a 100% com o que dizes, mas não consideras que uma agilização inequívoca daquilo que é os processos de licenciamento, o quadro legal de licenciamento? Eu ia pegar nisso e
e quase lançar um repto. E é um exemplo. Eu ontem tive uma reunião de 3 horas para aí, com uma reunião muito importante para um grande projeto em Lisboa, com um vereador, com um presidente de um banco, com digamos, projetistas, etc. E as coisas funcionaram muito bem, resolveram-se muitas coisas e parece-me que a Câmara de Lisboa, por este exemplo e por outros que eu conheço, está imbuída de que tem que dar corda aos sapatos, tem que apoiar, digamos, os investidores de uma vez por todas, porque não pode manter, digamos, um wait and see, tem que ser proativa e parece-me que o vai ser. O exemplo que tive ontem, que vos deixo, não é, digamos, não é segredo, é um exemplo disso, é a maneira como a Câmara está a ver que precisa dos grandes projetos para dinamizarem a cidade. Por outro lado, também é verdade que nós precisamos de manter a reabilitação urbana, João, e sabes que nos nossos anos de 2011 foi onde começámos que o imobiliário começou a recuperar, foi na reabilitação. Não voltemos atrás. Há um aspecto que me preocupa, quer dizer, é o fundamentalismo existente ainda hoje, sobretudo a nível dos problemas ligados ao ambiente e às arqueologias, etc. Os promotores imobiliários, e eu que lido com os grandes, garanto que isso é verdade, nós respeitamos muito o ambiente e a arqueologia, mas não respeitamos a falta de agilização dos processos. E é preciso, quando é não, quando é sim, mas não empalear. E isso é muito importante, como é que tenho de dizer, é muito importante esta agilização, porque a recuperação também se faz se for atempada, porque se for daqui, se temos os processos aprovados para daqui a 10 anos, já está fora de prazo. Muito bem. Okay. Eurico, agora passo para ti e, no fundo, como algumas pistas de alguma retoma e deste enquadramento, o que é que a hotelaria precisava mais nesta fase, para além, naturalmente, de termos o facto, já evidenciaste, de termos retomar o tráfego aéreo e, digamos, a circulação normal das pessoas. Mas o que é que tu esperas em termos de aquilo que, nomeadamente também, vou lançar agora já outra ideia para discussão, que era o equilíbrio entre as partes, ou aquilo que deve ser a flexibilidade e não o oportunismo que devemos tirar desta pandemia. Gostava de ouvir também um pouco a vossa experiência nisso. E Eurico, se calhar também convidar-te a ti, uma vez que também tens ligação com marcas internacionais. O que é que se espera dos operadores neste momento na tua área? João, eu há bocadinho não respondi a uma questão, mas já lá vamos. A questão daqui da intervenção do Estado, nas grandes crises, as instituições governamentais controlaram temporariamente a economia e, portanto, esta crise não vai ser diferente. E, portanto, vai acontecer haver um controle do Estado sobre a economia, a União Europeia, e, portanto, nós temos de estar preparados para isso, porque o dinheiro há de vir daí. E, como diz o homem da guerra, depois aquilo pode ou não se traduzir, com certeza em impostos vai se traduzir, mas num modelo em que se consiga enquadrar dentro de uma recuperação económica sustentável. Bom, a sustentabilidade para nós é aquilo que nós vimos como a bazuca que penso que toda a Europa necessita, particularmente Portugal, porque nós temos na área imobiliária em particular, mas em todas as indústrias, mas focando aqui neste nosso tema, que é na área imobiliária, a recuperação e a sustentabilidade de todos os edifícios, sejam governamentais, sejam particulares, que já tenham mais anos, a recuperação de todas as infraestruturas do país, hospitais, escolas, aeroportos, isso claramente é um passo em frente dentro dessa sustentabilidade, a mobilidade que existe, os carros elétricos, tudo isso é uma coisa que verdadeiramente tinha que ser rigorosa, não ser tão espaçada no tempo, e é a bazuca que eu penso que é fundamental para a economia mexer com investimento e com capacidade de trabalho, para que as pessoas possam recuperar os seus empregos e consigam ter o seu poder de compra assegurado, porque também se não tiverem, a economia não vai mexer. Bom, eu diria que
No turismo em particular, este impacto do distanciamento humano é importante, não só porque as pessoas estão muito nesta forma de trabalho remota e, portanto, se remotamente trabalham, não vão estar em hotéis e, portanto, não vão nos trazer a receita que nós precisamos, e o turismo, digamos, doméstico vai sofrer com isso e vamos ter dificuldade em ter uma retoma mais veloz. E, portanto, temos de ter ideias e temos que trazer para cima da mesa uma série de discussões que nos permitam não só trazer a recuperação da TAP, a recuperação das linhas aéreas, a recuperação do turismo, e enquanto estamos nesse compasso de espera de recuperação, que não vai ser inferior a um ano, e sejamos completamente realistas, temos de fazer investimento. E, portanto, essa será a forma de colmatar, digamos, este compasso de espera até que o turismo consiga recuperar. E sentes que vais ter que readaptar os teus hotéis na lógica de dar agora, para além daquilo, naturalmente, legislação e regras que possam vir impostas pela Direção-Geral de Saúde, mas achas que um pouco por todo o mundo, e Portugal não será a exceção, novas regras de higienização e, neste momento, em vez de ser só a questão do high-tech ou outros produtos, ou, digamos, de vivências, de experiência? João, isso é um fato consumado. Eu penso que nós não só estamos a pensar que vamos ter isso no futuro, como já o estamos a fazer. Aliás, nós antes de fecharmos os nossos hotéis, já estávamos com esses, digamos, todos esses procedimentos implementados, limpezas mais rápidas, com produtos químicos mais agressivos em termos para o combate aos vírus e bactérias, enfim, com pessoas no atendimento dos hotéis já com máscaras e luvas, com cuidado na alimentação, não temos alimentação manipulada e, portanto, todos esses aspectos até já estavam assegurados. Qualquer hoteleiro português vai estar, com certeza, irá cumprir, peçam-nos o que quiserem da Direção-Geral de Saúde, nós teremos capacidade para responder a isso. Isso para nós não é um tema. O tema é o que é que vai acontecer por trás para que nós consigamos ter esta recuperação e, portanto, os aviões vão demorar a chegar, nós temos consciência disso, o turismo português doméstico vai demorar a voltar a ter a dinâmica que tinha, porque as empresas e os particulares vão ter que recuperar, isto tem um impacto muito relevante na vida das pessoas e, portanto, nós temos que, neste intermédio, temos de ter ideias e as ideias estão na renovação, em tornar mais sustentáveis todos os nossos edifícios para que, quando abrimos, consigamos estar na linha da frente da oferta internacional. É isso que nos vai fazer a diferenciação e é aí que eu lanço esse repto também às instituições governamentais, ao Turismo de Portugal, aos Estado de Turismo, para ter essa capacidade. Exatamente. Ter essa visão, é isso que os hoteleiros precisam. Obviamente que isso não traz receitas, como é evidente, mas as receitas virão a breve trecho. Esperemos nós, não é? Muito bem. João Sacadura, volto a ti para também, ainda na sequência daquilo que estamos a falar, o que é que tu tens sentido e que bons exemplos podes partilhar connosco relativamente a esta capacidade de facto de adaptação dos clientes da JLL e nestas formas também de se adaptar aos novos tempos, aos novos desafios, para de maneira que os imóveis continuem a ser vendidos, os projetos continuam a ser trabalhados e agora adaptados, se calhar, aquilo que já se adivinhava como novas soluções imobiliárias para o futuro, mas agora se calhar brutalmente antecipadas. Aquilo falávamos um bocadinho há pouco não só da antecipação digital, mas naquilo que é os próprios conceitos de produto nas suas várias classes ou segmentos. Eu já citei aqui um exemplo, volto a citar o mesmo exemplo de grandes empresas que tinham planos de adoção do teletrabalho e que o tiveram a fazer de uma forma muito célere, no espaço de uma semana, adotaram algo que tinham projetado fazê-lo no espaço de anos. Temos sentido, nomeadamente no tema dos shopping centers, bastante colaboração entre proprietários, operadores e inquilinos arrendatários, pela força das circunstâncias, por não estarem a poder fazer vendas e pelas incertezas que o enquadramento legal se aplica ou não aos contratos de utilização de espaço. Aquilo que é verdade é que praticamente todos os operadores de shoppings neste momento têm uma atitude muito proativa e colaborativa de partilha de risco com os arrendatários, seja em atribuição de períodos de carências ou moratórias, para que permitam a estes lojistas ultrapassar esta situação. Mas, acima de tudo, para mim é muito evidente que o mundo, eu não sei se o mundo vai mudar, mas várias coisas vão mudar certamente.
E o nosso produto imobiliário e aqueles que têm a responsabilidade da promoção e os meus clientes, os investidores, têm essa obrigação de perceber estas novas tendências que vão ser geradas pelas circunstâncias que nós atualmente vivemos. Os escritórios vão certamente mudar a forma como as empresas olham para eles. Os shoppings, pela adoção e pela penetração que o e-commerce está a ter, vão ter que também ser redesenhados certamente para cada vez mais para terem a componente de consumo aliado a uma componente de leisure. O Eurico já falou bem, e os hotéis, a forma como os aspectos de segurança e higienidade neste momento são fundamentais e importantes e estarão na mente das pessoas nos próximos anos. Portanto, tudo isto terá que ser tido em consideração pelos agentes do mercado, no mercado imobiliário, e atendendo às mudanças, estarem atentas e fazermos a transformação do produto imobiliário para ir ao encontro destas novas tendências. Muito bem. Deixem-me só agora dar aqui uma nota também e participar agora um pouco mais ativamente relativamente àquilo que o João acabou de dizer, que eu acho que é fundamental. No fundo, há pouco eu já tinha referido um bocado esta ideia, mas aquilo que é alguma solidariedade, algum bom senso e a boa-fé que tem que existir, digamos, dos vários players, essa, quanto a mim, será essencial a que não haja perturbações, sobretudo num período que, por si só, já encerra aqui muitos desafios e muitas dúvidas. Nós, enquanto advogados, naturalmente, e com o quadro legal que temos, e sem prejuízo das adoções e medidas que vão saindo, digamos, extraordinárias e de enquadramento, há, de facto, um dinamismo que quer intérpretes de direito, quer depois juízes, quer aquilo que se pode antever como algum aumento da litigiosidade, mas de facto deve haver entre as partes agora uma compreensão daquilo que são realmente alterações, mas também não tratar, digamos, de forma igual aquilo que é desigual. Eu fazia aqui um repto e gostava de passar a palavra aqui ao meu sócio e amigo António Subtil, só para nos dar uma nota daquilo que, do ponto de vista das relações contratuais e destes institutos, como é que nós temos e como é que é a sua visão para aquilo que é, digamos, a luta por este reequilíbrio das prestações e como é que ele antevê que no direito vamos viver e na advocacia esta nova realidade. António. Acho que o António está... E o som... Está, sim, senhor. António? Ainda, bom, a imagem penso que não se está a ver. Bom dia a todos. As posições têm sido realmente excelentes. É isso que interessa, falar do mercado, falar do futuro, ver as oportunidades, não ter medo daquilo que efetivamente se tem passado, que é uma crise, é indiscutível, mas o importante é admitir que essa crise tem sempre soluções, como aliás o Almeida Guerra referiu. É uma guerra, mas é uma guerra que com certeza que tem vencedores, que seremos aqueles que se prestarem a isso. Agora, o que é que muda? Para além do direito que está constituído, das medidas de exceção, vários diplomas têm sido publicados. Mudam os factos. Os factos para o futuro vão ser mais complexos, porque têm que fazer as suas ligações naquilo que se chama a alteração das circunstâncias, naquilo que se chama um mundo novo, uma patologia que deixou sequelas e que naturalmente tem que ser objeto de identificação. E por isso, nos contratos, quer no âmbito da hotelaria, quer nos licenciamentos, nos procedimentos administrativos, nós temos que introduzir sempre aquilo que é esta novidade, que é uma novidade que está para ficar, foi durante um determinado período. Nós temos sido impedidos de ter a nossa atividade produtiva, ou fomos também, enfim, sujeitos a limitações financeiras não previstas, ou até tivemos um parceiro que diria, que transmitiu, que continuou a afirmar que cumpria e que efetivamente não conseguiu cumprir. Essa factualidade é aquilo que torna para os juristas um futuro mais complexo e a escolha de medidas mais, enfim, também complexas e têm que ser ponderadas para que continue a existir o equilíbrio nas relações contratuais. Nós já conhecíamos esses mecanismos, reequilíbrio contratual, alteração de circunstâncias, todos esses institutos são, digamos assim, manuseáveis pelos juristas, só que hoje esses institutos têm uma matéria-prima densa. Aliás, há tempos alguém me dizia, um aluno me dizia, que não
era fácil encontrar exemplos para aplicar determinados institutos. E hoje é o contrário. Os exemplos são de tal maneira viçosos, complexos, que são os institutos que têm que se estender, têm que se adaptar a esta realidade complexa. Penso que é isso que temos que pensar. As vossas exposições foram excelentes, estão todos de parabéns, e é isso que é preciso fazer, é dar a conhecer à comunidade que temos um caminho a seguir e que vamos conseguir prosseguir num espaço e no investimento que, como disse o Eurico Almeida, era um investimento dos últimos tempos que não merecia esta catástrofe, mas infelizmente as coisas são o que são. Não fomos nós, os homens, que criámos este problema, criámo-lo na anterior crise, na crise financeira, foram os homens que tiveram a culpa. Aqui foi a natureza que nos deu, enfim, esta contingência que temos que vencer. Muito bem, obrigado António pela excelente intervenção. Eu agora passaria, uma vez que estamos a chegar aqui também ao termo daquilo que é o nosso período, gostaria de agora colocar, digamos, uma questão final a cada um dos oradores. Vou começar pelo João, dizendo, João, então, na tua perspectiva, mensagens que queiras passar. Uma mensagem que gostasses de passar, um statement, aqui seja para a nossa plateia e para todos aqueles que nos vão ver, e que esta mensagem onde poderá chegar. João Sacadura. Olha, João, a mensagem que eu gostaria de passar é uma mensagem positiva relativamente ao nosso país. O Covid está a ter impacto muito grande nas nossas vidas, está a mudar a forma como nós trabalhamos, como nós consumimos, mas o Covid não vai mudar características intrínsecas do nosso país, nomeadamente o nosso clima, os nossos custos de ocupação competitivos em relação à Europa, a nossa cultura, a nossa história, tudo aquilo que nos beneficiou muitíssimo nos últimos 5 anos e que criou aqui um elan muito positivo em relação à performance do mercado e mesmo da nossa economia. Tudo isto não irá desaparecer. Alguns dos fatores, como por exemplo a segurança, que são mais voláteis, poderão ser voláteis ou não, mas que são um aspecto muito fundamental, esse ainda se mantém e, portanto, o nosso setor estará cá, estará em força, certamente. Teremos todos nós que nos adaptar às exigências das circunstâncias, mas sem dúvida que o nosso setor é um setor resiliente e estaremos cá todos para dar resposta a isso. Muito bem, excelente. Almeida Guerra, as tuas palavras, a jeito também de comentário e de recado, com toda a propriedade que tens e toda a experiência e todos aqueles que acompanhas, que representam muito para a economia, o que é que gostavas de deixar? Eu voltava a falar um bocadinho naquilo que já tentei transmitir, é dizer que o facto de termos um setor imobiliário unido é muito importante para ultrapassarmos a crise em conjunto, sobretudo para refletir naquilo que é o melhor caminho para o setor imobiliário em Portugal. Também, e aqui lembrava um bocado, quer dizer, até as palavras do nosso presidente ontem, que a gente tem sempre aquele orgulho patriótico do milagre que é Portugal. E, portanto, acho que, digamos, a psico funciona e tem muitas palavras a dizer nisto, mas também associar a isto, e por que não, os valores humanos e patrióticos que Portugal tem, que a nossa população tem, que todos nós temos, porque é isso também que nos faz, digamos, que faz fortes. Os valores do trabalho, e aqui eu diria que são bastante importantes para todos nós. E aquela frase que eu gosto sempre do John Kennedy é que temos que pensar naquilo que nós podemos fazer por nós e pelo nosso país e não estar sempre à espera do Estado. O nosso Estado não é forte, é um Estado fraco e, portanto, nós temos que tomar a dianteira em muita coisa. Embora, estou perfeitamente de acordo, tem que haver um plano do Estado para recuperar a economia e não só, digamos, nós não vivemos de subsídios no setor imobiliário, não é por aí, é pela que a economia no seu global funcione bem, nós funcionaremos bem. E para isso devemos discutir entre nós imobiliários quais são os projetos estruturantes. Na minha opinião, devemos continuar a pensar em escritórios, habitação classe média e turismo de qualidade,
como, digamos, objetivos interessantes para o futuro. E sempre dentro daquela minha frase que ninguém desiste, João. Estamos todos nesta, está bem? É essa a causa que queremos abraçar. Eurico, passo-te agora a palavra para o teu último statement e naturalmente, e deixa-me já dar um bocadinho de nota, nós vamos também promover aqui um evento em que também estarás na coorganização, certo, Eurico? Para falarmos um bocadinho aqui do turismo e de questões, digamos, ou mais reduzidas a este setor, que realmente está a sofrer um impacto grande, mas que Portugal precisa muito dele. Eurico. Sim, João, eu acho que é muito importante dar palavra aos hoteleiros. Obviamente, as associações são extremamente importantes e representam todos os hoteleiros. A perspectiva do hoteleiro como empresário é muito importante nestes webinars e, portanto, agradeço, obviamente, à RSA, Raposo Subtil e Advogados, toda esta organização deste evento. E acho que claramente um tema sobre o turismo que representa uma fatia importante da nossa economia, do nosso PIB, é sempre uma discussão, principalmente o day after, como é que as empresas se estão a preparar para reagirem, digamos, e conseguirem ter uma retoma rápida, consistente e, acima de tudo, a recuperação económica vem daí, João, vem com investimento massivo, proteção dos postos de trabalho, suportar as empresas, as regiões, os setores de atividade, e é isso que nós esperamos digamos, das instituições organizacionais e no nosso Estado, no nosso governo, mas acima de tudo na União Europeia, porque infelizmente a sensação que eu tenho é que estamos mais uma vez na expectativa de ver o que é que a senhora Merkel diz para nós podermos então ver o que é que vamos fazer a seguir, e esta dependência torna-se extremamente constrangedora para todas as indústrias que têm a capacidade e têm capacidade instalada em Portugal para seguirem em frente, e portanto nós temos que ver como é que este plano de injeção de capital, que não são com certeza os 540 mil milhões de euros que foram anunciados para a Europa, que vai fazer com que a recuperação é preciso muitíssimo mais, é preciso que no dia 23 de abril o Conselho Europeu tenha uma capacidade de decidir sobre esse plano, que a Alemanha vai mais uma vez ter a chave dessa decisão, e que os países do sul da Europa não sejam vistos como os parentes pobres ou aqueles que se portaram mal porque não controlaram tão bem não sei, talvez terminando com os benefícios fiscais na Holanda, os holandeses consigam ter uma perspectiva um bocadinho mais sensata, digamos assim, dos países do sul da Europa. E, portanto, isto para nós, infelizmente, nós estamos preparados, mas não estamos dependentes, aliás, dessas instituições governamentais para podermos ter esse impulso na recuperação económica que tanto desejamos. Até porque a crise é global e neste momento não é tão periférica como foi a crise soberana do passado. Isso é uma vantagem. É verdade. João, cabe-te a ti, enquanto também orador, dás-me então também a tua nota. Mas, João, se me permites, não querendo estar aí a ultrapassar... Não, temos essa flexibilidade. Aquilo que mais seria, digamos, capante para a Europa era o plano Marshall vir da China, não é? Portanto, é importante que a Europa realmente tenha, da mesma forma que o plano Marshall veio dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, é importante que agora venha da China um plano Marshall para a Europa, que seria bastante... Isso é um facto, e esta antecipação e no tempo, o efeito aqui do vírus, e de facto se nós começarmos a ver o mercado asiático, como é que ele se começa a reconstruir, isso é um sinal inequívoco que a resposta vai ter que passar também naturalmente por esses mesmos mercados. João Lino Castro, amigo, a palavra é tua. O que é que eu acho deste... Já é um clima de confiança, obviamente moderada, mas acho que há que ver as coisas boas que também já aconteceram, particularmente em termos do nossa governação deste país e até, de certa medida, na Europa. Pode haver numa que sentimos um alinhamento muito maior entre os principais órgãos de soberania, entre os principais partidos da oposição, particularmente nestas medidas, e também julgo que vai haver essa na perspectiva da recuperação económica. É fundamental que a gente se liberte de algum complexo de esquerda que nos transporta há não sei quantos anos. Portanto, esta é a altura ideal para que o Bloco Central e os partidos mais conservadores
encontrem definitivamente este caminho e esta unidade para que se implementem verdadeiras medidas que sejam justas e que não com preocupações excessivas sobre, e acho que esse é um dado muito importante. A Europa também reagiu mais rapidamente do que a gente estava habituados, portanto, ou seja, já deu um passo, ficou a meio, mas a gente já sabe que vai dar o passo a seguir, não há dúvida nenhuma, é tudo uma questão de jogo político, é mais demorado do que a gente gostava, mas também é obviamente um passo positivo. Vejo a banca com muito mais abertura, com outra capacidade que não tinha no passado, portanto vejo também este setor, como disse, em algumas áreas com as potencialidades todas que tinha, com certeza que não as perdeu, até as pode ganhar, porque de facto Portugal, em relação à questão da pandemia, tem tido um bom desempenho. Isso pode nos ajudar comparativamente com outras geografias. As pessoas vão continuar a querer vir a Portugal e a viajar, ninguém vai querer ficar em casa, basta haver uma melhoria da qualidade de vida. As pessoas e a gente mais nova que tem outros gostos e outros interesses, Portugal vai continuar rapidamente a recuperar. Nestas atividades teremos se calhar 2 anos aqui um bocadinho mais parados, mas tenho a certeza que neste ambiente poder-se-ão fazer um conjunto de reformas que nunca se conseguiram fazer e que se calhar são males necessários que este Covid, para que isto possa arrancar de vez e este país possa ser de novo um sítio que já é muito agradável de viver, mas onde de facto o nível de vida e os salários que a gente paga às pessoas têm que crescer definitivamente neste país para a gente poder proporcionar uma vida cada vez melhor aos nossos portugueses e aos nossos cidadãos. Muito bem. Obrigado, João, e obrigado a todos. Cabe-me a mim fazer aqui algumas conclusões e, sobretudo, deixar umas pistas para todos refletirmos em conjunto e abraçarmos um pouco esta causa. Foi, de facto, excelente as vossas intervenções. Acho que de uma utilidade extrema. Eu quase que gostaria agora de dizer, bom, então encontramos à mesma hora para a semana, e quase fazer um programa semanal disto. Estou no jeito de meio a brincar, mas para dizer que realmente acho que é muito útil, acho que é muito importante todos os agentes e operadores ouvirem o mercado, e vocês deram uma excelente nota disso mesmo. Em termos de síntese, eu diria realmente, por um lado, que Portugal teve uma excelente capacidade, e estamos a verificar isso, daquilo que são todos os players no nosso setor imobiliário, de se adaptar muito rapidamente. Houve uma antecipação, e esta quase comum e transversal a várias gerações. Tenho uma filha de 3 anos em casa que está a ter aulas online, mal seria nós, digamos, nas nossas atividades, que não pudéssemos usar todas as ferramentas e a tecnologia, e eu acho que isso, seja advogados, seja engenheiros, projetistas, gestores, hoteleiros, eu acho que isso realmente estamos a fazer muito num curto espaço de tempo, e aí passamos todo o exame. Outra nota de registar, o bom exemplo que fizemos na gestão da crise sanitária e dessa importância, numa crise que é global, e esta pandemia acho que pode-nos abrir pistas também para aquilo que nós queremos que seja um pouco o exemplo que Portugal vai fazer em termos da sua economia, da projeção e programas para reforçar e estimular e recuperar a economia. Esperemos que, se for a tal crise em V, que realmente que a subida seja acentuada. Vou pegar um bocadinho na ideia e reiterada, e que o Almeida Guerra também transmitiu, não deitar a toalha ao chão, ninguém desiste, sem prejuízo daquilo que, isto é muito importante, esta consciência, sem prejuízo daquilo que o Estado deve auxiliar neste momento a economia. De facto, há que responsabilizar também, e todos somos chamados a atuar nas suas respectivas funções. Temos essa responsabilidade, temos o nosso contributo de solidariedade, temos que dar à economia, temos de tentar manter o maior número de postos de trabalho, temos que proporcionar que as pessoas, para além daquilo que já estamos a tratar, que é da saúde, que agora possam ter também, em termos económicos, relançar as suas vidas, seja as pessoais, seja as empresas, repensar aquilo que eram alguns produtos, aquilo que era, por exemplo, o nosso alojamento local, a possibilidade, enquanto temos digamos, e houve muitos investimentos, sejam nacionais, internacionais, que foi muito importante e que também um esforço grande para vir a ser regulado, mas possível conversão de muitos sítios no mercado de arrendamento, que também tem ainda uma oferta muito reduzida. Acho que devemos todos pensar e ver o esforço notório que está a ser feito e que as obras não pararam. Enquanto houver capacidade, realmente Portugal, os promotores portugueses estão a desenvolver todos os esforços para isso. Não há, ainda que haja um período que seja normal neste trimestre de difíceis resultados quando comparados com os valores históricos do ano passado,
temos que ter a noção que há liquidez no mercado, houve liquidez no mercado. A banca, como dizia o João Lino Castro, acho que vai ter um papel fundamental, independentemente de haver já medidas ou não, e acho que aí o banco sim, dentro da medida, e naturalmente, enquanto Estado-membro de Portugal, e poder também ter essa capacidade de fazer esse lobby, essa pressão, para que de facto o dinheiro que venha a ser injetado na economia seja bem aproveitado. Acho que também, foram dito pelos oradores, há uma ideia essencial que deve perdurar e ser espalhada, que é não podemos fazer erros. E neste momento, aquilo que nós que Portugal realmente e este setor não precisa é de facto oportunismo, sejam eles políticos, partidários, ou medidas um pouco daquelas de ou paliativos, ou só para tirar, digamos, as dores, mas não para curar. Portanto, é preciso o esforço de todos. Este mercado, este setor possivelmente, é um setor naturalmente que vai ser afetado, mas é um setor que sempre foi historicamente e sempre será aquilo onde os investidores e as pessoas, por um lado as pessoas, porque continuam a precisar do imobiliário, desde logo pelo aquilo que é as suas habitações iniciais de habitação, desde logo as empresas porque vão continuar a precisar dos escritórios, os comerciantes vão precisar, e nesta lógica que falámos hoje do e-commerce também, de nova logística. Portanto, há de facto grandes vantagens e claras vantagens em identificar o que bom foi feito. Demorou muito tempo, mas é verdade, o nosso imobiliário estava realmente sustentado, temos bons projetos, fomos considerados, e agora, Eurico, na tua parte, tens essa vantagem de enquadramento, no fundo nem tudo é mau, no sentido que o enquadramento que Portugal foi considerado vezes sem conta nos últimos anos dos melhores destinos, isto não se perdeu, e agora vamos ter que juntar a essa lista, possivelmente, a nota que temos de facto condições não só de segurança, mas agora também de higiene e de capacidade, e sobretudo mostrar que estamos todos empenhados em vencer este momento, e embora expectantes que possa, e desde logo aí voltando às pessoas, ter um impacto muito reduzido face àquilo que têm sido os nossos parceiros europeus, e incluindo a nossa vizinha Espanha. Portanto, eu acho que todos juntos, e este tipo, portanto, a nossa ideia foi um bocadinho também ajudar a refletir, a divulgar, a passar estas mensagens e estes recados, pelo que, mais uma vez, renovo a vocês, meus caros amigos, muito obrigado por terem participado, realmente foi excelente. Naturalmente vou insistir nestes reptos. Queria dar nota que, e voltando um pouco àquilo que foi o princípio da minha intervenção e de enquadramento, a RSA está empenhada em colaborar para esta divulgação e para este tipo de medidas. Ainda hoje vamos ter mais um webinar na British Portuguese Chambers of Commerce, com a participação da Rita Montalvão, também sobre questões agora societárias e do impacto, digamos, do Covid na economia. E vamos continuar a estar a divulgar, portanto, peço-vos a todos e agradeço também à plateia e que nos acompanhem, e nós vamos também estar ao lado do mercado e ao lado das pessoas. E a todos vós, renovo os meus agradecimentos, o resto um bom dia e fiquem bem, com saúde, e vamos estar todos juntos.